Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, irmãos. Gostaria de meditar juntamente com os irmãos no Evangelho de João. Estou muito joanino, né? Por que será? É EBD, é isso mesmo. O Evangelho de João, o quarto evangelho, o último a ser escrito, foi escrito pelo discípulo amado, né? Filho de Zebedeu, conhecido como filho do trovão, irmão de Tiago. Foi escrito no ano de 80 a 95, depois da destruição de Jerusalém. Diferente dos evangelhos sinóticos, ou seja, sinóticos são os evangelhos que contêm uma mesma visão, são parecidos. Mateus, ele escreve o seu evangelho aproximadamente 60 depois de Cristo. Marcos, entre 55 e 65, e Lucas, 60 e 63. Então, esses evangelhos sinóticos já circulavam há mais de 20 anos, quando João escreve este último evangelho. E ele escreve com um propósito. O propósito de João era comprovar que Jesus é o Filho de Deus, que Cristo era divino. Diferente dos demais evangelhos, Mateus apresenta a Jesus a genealogia humana. João apresenta a genealogia divina. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por quê? Para refutar uma heresia que existia na sua época, que eles negavam a divindade de Cristo. E a outra negava a humanidade de Cristo. E nós vamos meditar no capítulo de número 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. E por que isso é importante, né? E há um propósito aqui neste milagre da ressurreição de Lázaro. Qual que é o propósito aqui? Lázaro morreu para que o poder de Jesus sobre a morte pudesse ser exibido aos seus discípulos e às outras pessoas. Muitos creram. Tomé estava presente neste episódio aqui, ó. E mesmo assim, lá na frente duvidou. Interessante que no capítulo de número 10, Jesus está em Jerusalém. Está aqui na festa de dedicação. Os judeus ali o rodearam e disseram: Senhor, se você é o Cristo, diga francamente, diga para nós. E o que Jesus respondeu? Verso de número 25, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem. Aí ele disse: olha, eu e o Pai somos um. Aí os judeus ficaram bravos, pegaram pedras e queriam apedrejar o Senhor Jesus. Os judeus responderam, aí Jesus disse: tenham mostrado a vocês muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas querem me apedrejar? Aí os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, olha aí, eles negando a divindade, está se fazendo de Deus. Aí o capítulo de número 11, Cristo opera um milagre, para que eles crescem, que Ele era divino, de que Ele tinha todo o poder, que Ele está sobre a morte.
Eu não vou ler o texto, irmãos, porque eu quero aqui meditar juntamente com os irmãos. Eu ia ler do versículo de número 1 até o 47, mas é uma leitura extensa. Mas deixa a sua Bíblia aberta aí que nós vamos meditar aqui. Existem aqui alguns ensinamentos a respeito deste milagre. E é muito interessante aqui. Olha o capítulo de número 11, verso de número 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Então nós temos aqui um homem que se chamava Lázaro e que estava doente. Ele era de Betânia. O evangelista João, ele é muito detalhista. Ele gosta de dar alguns detalhes aqui. Então ele fala, ele era de Betânia, uma aldeia próxima de Jerusalém, aproximadamente de 2,5 quilômetros, né? E o Senhor Jesus gostava de frequentar essa aldeia, embora ficasse próximo de Jerusalém, mas só que era uma aldeia mais tranquila, né? Como a mesma coisa quando você vai viajar, aí você aluga lá um pacote, você fecha um pacote, você fala, não, eu não quero ficar no centro da cidade, porque você sabe que tem muita gente, você quer algo mais tranquilo, aí você procura um hotel mais lá para o canto, para ficar mais tranquilo. Então Jesus gostava de frequentar Betânia por causa disso, era uma cidade tranquila, e ele tinha uma família que ele amava, né? E esta família era a família de Lázaro, Maria, Marta, suas irmãs. E olha que interessante, estava Maria, cujo irmão Lázaro estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Aí, eu coloquei aqui a primeira lição. Jesus amava Lázaro. Verso de número 3. Verso de número 5 também. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. No verso de número 11, Jesus chama Lázaro de seu amigo, nosso amigo. Então Jesus tinha um carinho muito grande por Lázaro, pelas suas irmãs, por esta família. E Jesus ama a sua família também. Jesus ama a sua casa. Jesus cuida da sua família. Mas isso não quer dizer que as tragédias não podem entrar na sua casa. O fato de Jesus cuidar de você, o fato de Jesus amar a sua família, não isenta você de passar por dificuldades, enfermidades. Então este evangelho que as pessoas vivem ouvindo aí, que o crente não passa por problemas, não passa por enfermidades, que este vírus não atinge crente, é conversa fiada. O fato de Jesus me amar não me exclui de eu passar por dificuldades. E esta família estava passando por uma dificuldade. Qual era? Lázaro estava doente, à beira da morte. Então Marta e Maria, elas que eram aí irmãs deste homem, mandam um recadinho para Jesus. No verso de número 3 diz assim, por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. E ao receber a notícia, Jesus disse, aí que entra o propósito, olha que Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus, e quem era o Filho de Deus? O próprio Jesus,
a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E outra lição aqui, que nós tiramos desse texto, é que nós não devemos hesitar em pedir ajuda a Jesus. No momento da dificuldade, no momento da dor, no momento da enfermidade, das portas fechadas, da angústia, não hesite em pedir ajuda ao Mestre. Marta e Maria prontamente escrevem, manda um recado para o Mestre, porque eu sei que Ele pode resolver. Eu sei que Ele pode curar o meu irmão. Então, antes de você aí tomar um remedinho, ore antes, irmãos. Antes de você sair correndo para o hospital, ore antes. Não estou falando que você não deva ir, pelo amor de Deus, você tem que ir. Mas ore antes. Peça ajuda ao Pai. Peça para Ele te dar saúde. Eu lembro de um caso, irmãos, que eu acordei de madrugada com uma dor abdominal terrível. Mas eu não aguentava, aí eu liguei para o meu, na época eu não tinha carro, liguei para o meu padrasto, aí ele prontamente pegou o carro, me pegou, e minha mãe, nesta hora, ela acordou e começou a orar por mim. O carro começou a andar um pouquinho, irmãos, daqui a pouco, eu não senti nada. Aí eu fiquei até com vergonha de falar, olha, a dor sumiu o meu. Mas eu entendi, irmãos, que era a oração da minha mãe. E Deus ouviu a oração da minha mãe e estendeu a sua mão. Eu não consegui enxergar o livramento que Deus me deu, mas por certo foi um grande livramento. E quando ela falou, não, eu estava orando. Quando o Hernando saiu daqui e foi lá te pegar, eu já estava orando, pedindo para Jesus ter misericórdia do meu filho. Então peça ajuda. Está precisando de ajuda, peça para Cristo. Precisa de um socorro, peça para Ele. Fale com Ele. E foi isso que essas mulheres fizeram. A notícia chegou para Jesus, e Jesus, Ele estava do outro lado. Verso de número 6. Verso de número 5. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E qual era o lugar que Jesus estava? Jesus estava provavelmente aqui na Pérea. Olha o verso de número 40, do capítulo de número 10. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. Do outro lado de Betânia, Jesus estava em Bereia, ficava do outro lado ali. E o que Jesus fez? Ficou ali 2 dias. Mas se Jesus amava tanto, por que não foi logo, né? Parece estranho, né? Se você ama a pessoa, você vai depressa. Por que Jesus demora tanto? Ele não amava? Por que ele demorou tanto? Mas só que Jesus resolveu ir. Versículo de número 7 disse, olha, vamos outra vez para a Judéia. Verso de número 8, os discípulos disseram, mestre, ainda um pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz.